Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem enfrentar perdas terríveis e ainda permanecem firmes na fé, enquanto outras desistem diante do menor desafio? A história de Jó pode parecer antiga, mas revela segredos que muitos cristãos desconhecem. Prepare-se para descobrir lições poderosas sobre fé, perseverança e confiança em Deus, que vão transformar a maneira como você encara os desafios da vida. Você vai perceber que o sofrimento não é o fim, mas o começo de um aprendizado profundo que poucos ousam compreender. Lição 1. A fé é provada no fogo da adversidade. Quando olhamos para a vida de Jó, percebemos que sua fé foi colocada à prova em um nível que poucos suportariam. Ele perdeu seus bens, sua saúde e até mesmo o apoio de pessoas próximas. No entanto, sua confiança em Deus não foi destruída. Essa realidade mostra que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas da confiança no caráter do Senhor. É nos momentos de dor que revelamos a essência do que realmente acreditamos. Jó, mesmo em lágrimas, não amaldiçoou a Deus, mas continuou buscando respostas em meio à aflição. Ele nos ensina que fé não é apenas declarar palavras bonitas, mas permanecer firmes quando tudo ao redor parece ruir. A adversidade é o fogo que refina a alma. Assim como o ouro precisa ser provado para brilhar, a fé de Jó foi purificada através das provações. Isso nos lembra de que os testes da vida não vêm para nos destruir, mas para nos fortalecer. E se permanecermos firmes, descobriremos que a presença de Deus é mais valiosa que qualquer bem material perdido. Mas será que estamos preparados para suportar tais provas? Lição 2. Nem todos compreenderão sua dor. Durante suas aflições, Jó esperava consolo de seus amigos, mas encontrou críticas e julgamentos. Em vez de palavras de apoio, recebeu acusações de que estava sofrendo por causa de pecados ocultos. Esse episódio revela uma dura realidade. Nem todos que caminham ao nosso lado serão capazes de entender ou aliviar nossas dores. Muitas vezes, pessoas próximas podem interpretar mal nossa situação e até nos ferir com palavras duras. Jó aprendeu que o verdadeiro consolo não vem sempre dos homens, mas de Deus. Isso nos mostra a importância de não depender inteiramente da compreensão alheia, pois há dores que só o Senhor conhece em profundidade. Esse ponto nos alerta. Como temos agido diante da dor alheia? Será que nossas palavras levantam ou derrubam? A lição é clara. Nem todo amigo sabe consolar, mas Deus sempre sabe. Ele é o verdadeiro refúgio quando até os mais próximos falham. Lição 3. A paciência é uma virtude rara. A história de Jó nos ensina que a paciência não é apenas esperar, mas suportar com fé aquilo que parece insuportável. Jó perdeu bens, filhos e saúde, mas permaneceu firme, sem desistir de Deus. Esse tipo de paciência vai além da resistência comum, pois nasce da confiança em que o Senhor continua no controle, mesmo quando a vida parece desmoronar. Em nossos dias, a impaciência tem dominado o coração humano. Queremos soluções rápidas, curas imediatas, respostas prontas. Porém, Jó nos lembra que há processos que só podem ser vencidos pelo tempo e pela perseverança em Deus. O sofrimento, quando enfrentado com paciência, molda nosso caráter e fortalece nossa fé. Essa lição é um convite para avaliarmos. Temos exercitado a paciência ou cedido à ansiedade? Quando a espera se torna longa, lembramos do exemplo de Jó? Sua vida prova que a paciência, mesmo em meio ao caos, é uma virtude que gera frutos eternos. Lição 4. O silêncio pode ser mais poderoso que palavras. Quando Jó enfrentava seu sofrimento, muitos amigos tentaram consolá-lo com explicações e discursos longos. Porém, suas palavras acabaram trazendo ainda mais dor. Isso nos mostra que, em certos momentos, o silêncio é mais valioso do que qualquer conselho.
Estar presente, sem precisar dizer nada, pode ser a forma mais verdadeira de apoio. Quantas vezes nos precipitamos em falar quando alguém está sofrendo? Queremos justificar, dar respostas ou até explicar aquilo que nem nós entendemos. Mas Jó nos ensina que o silêncio pode ser uma expressão de empatia, respeito e amor. Ele nos lembra que nem sempre precisamos ter respostas prontas para consolar. Lição 5. A verdadeira fé é provada nas adversidades. Essa lição nos convida a refletir. Será que não estamos falando demais quando deveríamos apenas estar ao lado? O silêncio, acompanhado de um coração cheio de compaixão, pode curar feridas mais profundas do que 1000 palavras mal colocadas. A história de Jó mostra que a fé não é testada nos dias de abundância, mas sim no fogo da tribulação. Enquanto tudo ia bem, era fácil manter confiança em Deus. No entanto, quando perdeu seus bens, sua saúde e até o apoio de pessoas próximas, sua fé foi colocada à prova. Essa experiência revela que a fidelidade verdadeira não depende das circunstâncias. Muitas vezes confundimos fé com uma vida livre de problemas, mas Jó nos mostra exatamente o contrário. É no deserto, no silêncio e na dor que a confiança em Deus se manifesta de forma mais pura. A fé não é um contrato de benefícios imediatos, mas uma entrega total, mesmo sem compreender o porquê das situações. Essa lição nos desafia a olhar para a nossa própria caminhada. Como reagimos quando a vida se torna difícil? Nossa fé continua firme ou desmorona junto com as circunstâncias? Em Jó, vemos que a fé real é aquela que permanece mesmo sem respostas. Lição 6. Amigos nem sempre trazem consolo verdadeiro. Quando Jó estava em sua dor mais profunda, seus amigos foram visitá-lo. No início, pareceram solidários, mas logo se tornaram acusadores, sugerindo que sua dor era resultado de pecados ocultos. Em vez de alívio, suas palavras trouxeram ainda mais peso ao coração já angustiado de Jó. Essa atitude mostra que muitas vezes, até pessoas próximas podem falhar em momentos críticos. O consolo verdadeiro não vem de julgamentos apressados, mas de empatia, silêncio e oração. Jó nos ensina que o sofrimento não deve ser interpretado como castigo automático e que precisamos ter cuidado ao aconselhar quem sofre. Esse ponto nos alerta. Como temos agido diante da dor alheia? Será que nossas palavras levantam ou derrubam? A lição é clara. Nem todo amigo sabe consolar, mas Deus sempre sabe. Ele é o verdadeiro refúgio quando até os mais próximos falham. Lição 7. A integridade não deve ser negociada. Mesmo sendo pressionado por sua esposa e amigos para abandonar sua fé e amaldiçoar a Deus, Jó permaneceu íntegro. Ele não deixou que a dor, as críticas ou a incompreensão o levassem a pecar contra o Senhor. Sua postura firme mostra que a verdadeira integridade é testada justamente nos momentos mais difíceis. Integridade não é apenas ser correto quando tudo vai bem, mas manter-se fiel quando tudo parece perdido. Jó foi exemplo de alguém que não cedeu à amargura, nem se deixou levar por opiniões humanas. Sua consciência diante de Deus era mais importante do que sua reputação diante das pessoas. Essa lição nos convida a refletir. Será que temos uma fé que resiste à pressão? Ou será que cedemos facilmente diante das provações? Manter a integridade diante de Deus é uma marca daqueles que realmente confiam no Senhor acima de tudo. Lição 8. O sofrimento não significa a ausência de Deus. Jó nos mostra que mesmo quando enfrentamos perdas extremas, doenças ou traições, isso não significa que Deus nos abandonou. Ele estava presente em cada detalhe, mesmo quando invisível aos olhos humanos. Essa é uma lição poderosa. A dor não é sinal de rejeição, mas parte de um plano maior que muitas vezes não conseguimos compreender. Muitas vezes,
questionamos a presença de Deus em nossas crises. Jó, porém, confiava que Deus estava atento, mesmo sem respostas imediatas. Sua história nos ensina que a ausência aparente não é ausência real e que confiar no Senhor em meio à dor fortalece a fé e o caráter. Essa lição nos desafia a enxergar a presença divina mesmo nos momentos mais sombrios. É um convite para permanecer firme, sabendo que Deus age de formas que não conseguimos perceber. E será que hoje conseguimos aplicar essa confiança em nossas próprias provações? Lição 9. Questionar não é pecado, mas a resposta está em Deus. Jó não hesitou em expressar suas dúvidas e questionar a Deus sobre seu sofrimento. Ele buscava entender o porquê das tragédias em sua vida sem jamais renegar a fé. Isso nos mostra que questionar faz parte de uma relação autêntica com o Senhor, desde que feito com respeito e entrega. Muitas vezes temos medo de levantar perguntas por achar que isso é rebeldia. Porém, Jó nos ensina que o diálogo sincero com Deus é saudável e pode nos levar a uma compreensão mais profunda da sua sabedoria. As respostas podem não vir imediatamente, mas a busca revela nossa sinceridade e dependência de Deus. Essa lição nos lembra que questionar não significa duvidar da fidelidade de Deus, mas reconhecer nossa limitação humana. E será que estamos dispostos a esperar pelas respostas divinas enquanto permanecemos fiéis? Lição 10. A restauração de Deus é sempre abundante. Após todo o sofrimento e provações, Jó experimentou a restauração de Deus de forma surpreendente. Ele recebeu 2 vezes mais do que havia perdido, mostrando que o Senhor não apenas restaura, mas multiplica bênçãos quando permanecemos fiéis. Essa é uma prova de que a fidelidade e a paciência têm recompensas que vão além do que podemos imaginar. A restauração de Deus não se limita a bens materiais. Ela alcança saúde, relacionamentos e paz interior. Jó nos ensina que confiar em Deus mesmo no auge da dor resulta em uma recuperação plena, muitas vezes superior à situação anterior. Essa lição nos inspira a não desistir, mesmo quando tudo parece perdido. É um lembrete de que Deus tem poder para reverter situações e transformar lágrimas em alegria. E será que estamos preparados para receber essa abundância quando ela chegar? Lição 11. A verdadeira sabedoria vem do temor do Senhor. Jó nos mostra que a sabedoria não é apenas conhecimento ou experiência, mas a capacidade de viver em reverência e obediência a Deus. Mesmo em meio ao sofrimento, ele buscou compreender a vontade divina, mostrando que o temor do Senhor é a fonte de discernimento e compreensão verdadeira. Muitos buscam soluções rápidas e respostas fáceis, mas a sabedoria real se manifesta quando reconhecemos nossa dependência de Deus. Jó nos ensina que enfrentar desafios com humildade e reverência nos aproxima de decisões justas e caminhos corretos. Essa lição nos desafia a refletir. Temos buscado sabedoria em nossa própria força ou no temor do Senhor? O exemplo de Jó nos lembra que a sabedoria duradoura nasce da confiança e reverência a Deus, mesmo em meio às maiores provações. Lição 12. Arrependimento e humildade abrem portas para Deus. Jó, mesmo sendo íntegro, reconheceu sua limitação diante da grandiosidade divina. Ele se humilhou e se voltou ao Senhor em reconhecimento de que não compreendia todos os caminhos de Deus. Essa postura nos ensina que o arrependimento e a humildade são chaves para experiências profundas com o Senhor. Muitas vezes, o orgulho nos impede de enxergar soluções ou de receber orientação divina. Jó nos mostra que reconhecer nossa finitude e depender de Deus é essencial para superar crises e crescer espiritualmente. Essa lição nos convida a refletir. Temos nos colocado com humildade diante de Deus ou buscamos soluções com nossas próprias forças?
A verdadeira libertação e aprendizado surgem quando nos rendemos ao Senhor com sinceridade e humildade. Lição 13. O sofrimento não dura para sempre. A vida de Jó é uma poderosa lembrança de que, por mais intenso que seja o sofrimento, ele tem um fim. Após longos períodos de provações, Deus restaurou sua vida de maneira extraordinária, provando que a dor é temporária e que a fidelidade traz recompensa. É comum nos sentirmos esmagados pelos problemas, achando que nunca haverá alívio. Jó nos ensina que, mesmo quando a escuridão parece infinita, Deus trabalha nos bastidores, preparando dias melhores e restaurando o que foi perdido. Essa lição nos desafia a manter a esperança viva, confiando que cada dificuldade tem um propósito e que Deus é o autor da restauração final. E será que conseguimos enxergar luz no fim do túnel enquanto enfrentamos nossas próprias provas? Lição 14. Quem persevera na fé recebe honra e bênçãos. Jó é exemplo claro de que a perseverança em meio às adversidades traz reconhecimento e bênçãos. Apesar de tudo que sofreu, sua fidelidade nunca vacilou e Deus o recompensou com prosperidade, família e uma vida plena. Isso nos mostra que a honra divina é resultado de fé constante, mesmo quando tudo parece perdido. Perseverar não significa ausência de desafios, mas manter a confiança em Deus quando os ventos contrários sopram forte. Jó nos ensina que aqueles que não desistem, mesmo diante da adversidade, experimentam a fidelidade e generosidade do Senhor. Essa lição nos inspira a refletir. Será que mantemos nossa fé firme ou a enfraquecemos diante das dificuldades? A recompensa para os que perseveram vai muito além do que podemos imaginar. E Deus honra cada passo de confiança. Lição 15. No fim, Deus sempre tem a última palavra. A trajetória de Jó nos ensina que, por mais que a dor e a injustiça pareçam dominar, Deus é soberano e tem a última palavra sobre nossas vidas. Sua restauração completa e bênçãos abundantes demonstram que nada escapa do plano divino e que a justiça e o amor de Deus prevalecem. Muitas vezes, podemos nos sentir injustiçados ou incompreendidos, mas Jó nos lembra que o Senhor está no controle de tudo. A confiança de que Deus direciona cada situação nos dá paz, mesmo quando não entendemos os caminhos ou o tempo das respostas. Essa lição final nos convida a refletir. Entregamos nossas vidas verdadeiramente à vontade de Deus, confiando que Ele sempre terá a última palavra. Em Jó, aprendemos que a fidelidade e a paciência diante do sofrimento revelam a grandeza do Senhor e sua justiça perfeita. Depois de conhecer as 15 lições de Jó, fica claro que cada provação tem um propósito, cada perda uma lição, e que Deus age mesmo quando não conseguimos ver. E você? Será que está aplicando essas verdades em sua própria vida? Será que tem permanecido firme quando a dor chega ou desiste cedo demais? A oportunidade de transformar sua fé e sua história está em suas mãos. Se você quer continuar aprendendo sobre os segredos da Bíblia e fortalecer sua caminhada, inscreva-se no canal O que diz a Bíblia e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.